Na Globoplast, criamos embalagens que cuidam de produtos, pessoas e do planeta. Contamos com uma estrutura moderna e processos de alta precisão, investindo em tecnologia e práticas sustentáveis para oferecer bisnagas plásticas com os mais altos padrões de qualidade. E desse compromisso nasce o Perfectube, uma bisnaga que une sustentabilidade, inovação e responsabilidade social em um só produto. Produzido com polietileno verde, derivado da cana-de-açúcar, o Perfectube alia alta performance a uma matéria-prima renovável que captura CO2 da atmosfera e ajuda a reduzir a pegada de carbono. Nosso compromisso com a sustentabilidade evolui de forma consistente e mensurável. Conquistamos pela segunda vez o selo Carbono Neutro CO2. Esse selo reconhece empresas que monitoram, reduzem e compensam suas emissões de gases de efeito estufa. O Perfectube conta com a tampa exclusiva Eco Low Profile, 40% mais leve e feita em PE. Tubo monomaterial, uma solução que reduz o uso de plástico e simplifica a reciclagem. E para tornar o produto ainda mais completo, desenvolvemos a tecnologia patenteada de Braille em relevo, que garante acessibilidade e inclusão. Globoplast. Embalagens inovadoras para um futuro sustentável. Bom, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na cidade de Caxias do Sul, estou na empresa San Martin, que está completando 50 anos aqui no Brasil, né? Estamos aqui no podcast Pode Embalar, episódio 66, né? E eu vou falar com o Luciano Pessoli, que é gerente de engenharia da San Martin, né? Então, tivemos um papo bom aqui, um esquenta bom aqui nos bastidores, e tem coisa muito bacana aí que a gente vai estar passando para vocês. Então, primeiramente, Luciano, super obrigado aqui por receber a gente aqui na
sede da São Martin, né, na cidade de Caxias do Sul, que eu amo muito aqui. Quem me conhece sabe que eu sempre converso com o pessoal, falo, puxa, adoro essa região, adoro Caxias, adoro Bento Gonçalves, né? E, e tanto que eu fico até no meio, fico em Farroupilha quando eu venho para cá, porque está bem estrategicamente, né? E eu falo até brincando, né? Estamos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves é onde tem clientes, né, da São Sim. Martin, né? Que eu já visitei, enfim. Entre outros, né? Vocês têm cliente no Brasil, em outros lugares também, Em né? bastante lugares a gente tem. Bastante lugar. Então, primeiramente é isso, Luciano. Gostaria que você fizesse uma apresentação sua aí, falando da sua trajetória aqui na São Martin e, ao mesmo tempo, algumas coisas bacanas. Eu fiquei sabendo que você deu aula, tudo. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiramente, Ricardo, obrigado pela oportunidade aí de mostrar um pouco da São Martin. Este ano é um ano especial para nós, né? 50 anos não é qualquer empresa que completa 50 anos. A gente tem um orgulho e um apreço muito especial, né, pela São Martin, né? Eu falo por mim e também pela grande maioria dos nossos colaboradores e clientes e parceiros, né, de negócio. Bom, falando da minha trajetória, né, eu comecei muito cedo, né, na área de automação, né, antes da São Martin ainda, né, mas eu via a empresa São Martin já na época, quando eu comecei a trabalhar isso na final da década de 80, e a gente sabia que a São Martin já era uma empresa que exportava muito, né, então isso dava uma certa curiosidade, né, por sair da região aqui do sul do Brasil, né, e conhecer o mundo através do trabalho é muito gratificante. E eu entrei na São Martin em 94, né, e de lá para cá eu tive um período fora da São Martin, também associado com a parte acadêmica, né, e retornei em 2013, né, para trabalhar de volta na São Martin, onde a gente também começou com um novo modelo de negócios, né, de como vender linhas para os nossos clientes, né. Então a gente pode trabalhar um pouquinho mais no detalhe. E eu tenho uma formação acadêmica na área de computação, um mestrado em computação aplicada, né, mas sempre trabalhei com a parte de automação de máquinas, né, e sistemas industriais, né. E isso é a base do negócio da São Martin, né. A máquina precisa ter um controle, né, das suas funções, né, e passa pela automação, né. Então, é isso. Certo. E aí, como é que foi, na época, a parte acadêmica, o quanto que isso, que eu imagino, o quanto que isso colabora para você no seu dia a dia, né? Fora essa experiência também ou seja, a parte acadêmica, de dar aula e tudo mais, ou seja, repassar muito conhecimento, né? Como é que você vê essa parte, a relação disso com o seu próprio dia a dia, né? Eu falo de um lado, assim, tanto eu falo, nós aprendemos todos os dias, mas é muito bom quanta gente que aprende com a gente também, né? Eu imagino quantas pessoas devem aprender com você. Mas é uma troca, né? Uhum. A gente ensinar ou dar aula, isso no meio acadêmico, pode ser com a nossa equipe, né? E vai entrando gerações novas, a gente precisa treiná-los, né? E a vantagem da aula, né? Vamos lá, como valor pessoal, né? Uhum. É que tu sempre aprende, né, também. Mesmo repetindo o tema, tu vai aprender coisas novas ensinando aquilo que tu já sabe, né? É uma troca. Então, né? é uma troca. Então, eu acho que a principal vantagem disso, dessa minha experiência, foi essa troca e também a parte do rigor científico aplicado à indústria, né? A inovação, que é um dos nossos pilares, né? Tu precisa ter gente com autonomia de aprendizado.
entendeu? Então esse é acho que dá para abstrair certas práticas do meio acadêmico dentro da empresa, né? Deve não, é necessário, né? É Necessário. necessário. Legal, legal, Luciano. Bom, agora me fala um pouquinho aí né, a São Martin está completando 50 anos aqui no Brasil, né? E me fala um pouquinho aí dessa trajetória, até a gente depois vai falar um pouco, né, do que a São Martin tem dentro do portfólio, né? Mas como é que foi essa trajetória, como está sendo, né? Sim. A São Martin é uma empresa argentina, né? Ela surgiu em 1948, fazendo máquinas para a indústria de bebidas. E em 76, né, uma necessidade dos nossos clientes de equipamentos para a indústria de bebidas, em especial lavadoras de garrafas, né, que são normalmente equipamentos grandes, o transporte é uma parte significativa do custo do equipamento, né, decidiu-se, então, abrir aqui em Caxias uma filial, né, da San Martín Argentina, né, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo e ampliando o nosso portfólio, né. A San Martín, para muitos, né, os mais antigos, lembram da San Martín como fabricante de lavadoras, né. A gente continua fabricando lavadora, a gente continua modernizando esse equipamento, né, ele é necessário para a indústria de bebidas, né, mas a gente tem, ao longo do tempo, ampliando o nosso portfólio, a nossa atuação em mercados e segmentos onde os nossos produtos possam ser aplicados, né? Bom, isso 76, né? Uhum. Se a gente for falar da nossa trajetória até aqui, a gente tem alguns pontos relevantes que eu acho que fazem é bom comentarmos, né? Uhum. O primeiro deles na história recente, né? Em 2013 nós começamos com integração de linhas, né? Que é um modelo de aquisição de linhas de packaging, né? Hoje praticamente nós temos podemos definir três modelos de aquisição de packaging pelos nossos clientes. O cliente ele decide comprar todos os equipamentos e ele gerencia a instalação deles, a conexão entre eles, né, e para ter a sua linha de packaging. Um outro modelo, que é um modelo tradicional, é o turnkey. Eu vou lá, encontro um player do mercado que fornece a solução completa, né, então o cliente acaba transferindo todo esse risco para esse tipo de fornecimento, né, ou fornecedor, né, que vai empacotar o risco, né, e vai deixar o cliente mais tranquilo, é uma maneira fácil. E uma terceira é uma linha integrada, onde os riscos estão presentes, eles vão estar ali, mas vão ser mais visíveis e gerenciáveis por todos, entendido, né, por nós, né, pela São Martin como integradora, pelos OEMs que estarão sendo integrados, né, e pelo cliente, principalmente pelo cliente, né. Então, 2013 nós começamos com a integração de linhas e tivemos projetos de sucesso na época. Houve uma necessidade da indústria de bebida em ampliar os produtos em embalagens retornáveis, né? Então nós vendemos 2 linhas gêmeas em 2013 para fazer cerveja em embalagem retornável, né, com a velocidade de 80 mil garrafas horas, uma garrafinha de 300 ml. E na sequência já tivemos um greenfield também no mesmo molde, para a indústria de cerveja, um greenfield e um brownfield com linhas gêmeas também, e assim a gente veio se desenvolvendo como integrador, né, no mercado. 2019, um outro marco importante para nós,
nós inauguramos o CDI, um Centro de Desenvolvimento e Inovação, né? E aí a gente começou a ampliar o nosso portfólio, trabalhando com a parte de robótica. Então, onde ele existia na época, né, dentro da indústria de bebida, mas de uma forma mais modesta. A gente acabou pegando todo o final de linha, né, encaixotadora, desencaixotadora, paliçadora, envolvedoras, despaliçadoras, e fomos transformando ou criando, né, novos produtos, né, que a gente tinha como convencional para a linha de robô. Então, o CDI, na sua inauguração e alguns meses após a sua inauguração, já lançamos 2 patentes aí para o final de linha, né, os cabeçotes. Em 2020, eu cito um outro evento importante para nós e para o mundo, né? A gente teve a pandemia, mas para nós a gente criou um conceito novo de linhas de lata, né? Linhas para lata de alta performance, 120 mil latas por hora. Né? A gente fez uma linha totalmente a nível do piso, né? E isso foi impulsionado pelo nosso cliente, né? O nosso cliente ele nos desafiou a ter uma linha ergonômica. Para quem conhece linhas de latas, né? Normalmente tem muita plataforma. São latas de alumínio. Latas de alumínio, bebida, cerveja. Cerveja, né? Nessas velocidades aí, geralmente é cerveja, né? E o cliente nos desafiou, eu quero uma linha ergonômica, 4 operadores para tocar a linha inteira, né? Então tem todo o layout, todo o estudo do layout, ele precisa ser muito bem elaborado para atingir essa necessidade do cliente, né? E aí a gente já começa a ter uma diferença entre o modelo turnkey e o modelo de integração, né? Porque na época os grandes fornecedores não tinham uma solução para isso, né, para integrar. Mas a combinação de diferentes fornecedores, né, fornecedores de equipamento, nos permitiu criar uma linha que atendesse a todas essas necessidades do cliente. Né? E tinha mais uma pitadinha de desafio aí, que foi no meio da pandemia, né? E a gente acabou vendendo 4 linhas no mercado brasileiro, né? 2 de 120 mil latas horas e 2 de 90 mil, com essas mesmas características. Então, eu não estou, nós, né, não defendemos um modelo ou outro, né? Evidentemente que nós somos integradores, vamos trabalhar como integradores, né? Mas o modelo turnkey, ele é um modelo adequado também, né? O modelo de integração, ele está muito mais aderente à necessidade do cliente. Então, a solução entregue, né, ela está adequada ao cliente. Uma solução turnkey, muitas vezes o cliente tem que se adequar à solução, né? É fechado. Então, tem o momento de usar a turnkey e o momento de usar uma integração de linhas, né? Então, esse foi um outro evento interessante. E também em 2020 a gente lançou um modelo novo, a gente reescreveu a nossa lavadora de garrafas, né, que a gente era conhecido desde 48, né, como fabricante de lavadores de garrafas. A gente reescreveu ela em 2020. 2022 nós adquirimos uma fábrica, que é a Inamex, era uma fábrica que pertencia ao Grupo Modelo, né, de cervejas, que fabricava máquinas sob concessão, né, para o grupo. Só que não é o core business da indústria de bebida, né? Então, decidiram vender aquela unidade, fica no México também. Decidiram vender aquela unidade e a gente comprou, né? Até uma unidade que nos permite também fabricar lavadoras lá. Ela é toda preparada para isso, né? Tem todo o maquinário de lavadoras, né? Então,
2024, estamos falando um pouco de embalagens, né, de tratamento delas, né. 2024 a gente entrou na parte de intralogística, né, na parte de picking, layer picking, né, então a gente também desenvolveu equipamentos para trabalhar nesse nicho, né, da indústria de bebidas. E é isso aí, então aí é hoje, né? E aí agora 2026 completando os 50 anos. 2026, aí, né? Isso mesmo, 2026 completando 50 anos aí de aqui no trajetória. Brasil. Então, aí falando disso, Luciano, eu falo, toda empresa aí completa aí 50 anos acumula desafios, né? Vai indo, mas umas 50 anos, eu falo, já é um desafio no Brasil, né? Não é fácil aí. Então eu falo, tem os desafios, conquistas, né, momentos aí, toda essa transformação que você falou, os marcos aí dentro da San Martín. E falando nisso, dentro, né, nesse aspecto, né, a empresa ela expandiu, né, a atuação para diversos segmentos, né? Aí expõe quais são hoje, estão falando um pouco desses segmentos, quais são hoje os principais mercados atendidos, né, pela empresa e tecnologias, né, que diferenciam em cada um deles. Até um pouco antes aí, quando a gente estava conversando, até falando assim, quando a gente fala de mercado, obviamente mercados de atuação, né, até digo, tem duplo sentido, né, digo, para onde vocês atuam, obviamente no Brasil ou fora, e também quais segmentos, né, dentro disso aí. Ok, então hoje o nosso mercado é um mercado norte-americano, Brasil e Canadá, a gente tem projetos lá, né? Obviamente num volume menor, mas a gente está presente nesses mercados. Mercado mexicano, América Central, vários países da América Central com projetos grandes, de grande porte, projetos de linha integrada, projetos com máquinas standalone, e América Latina, né, direto. América do Sul. Isso. Então, esses são os mercados que a gente tem atendido com segurança, né, com pós-venda adequado, com acompanhamento aí do projeto, desde a sua concepção até a entrega técnica, né, sempre entregamos de forma completa o projeto, né. Os segmentos, o nosso maior segmento é o de bebidas. A gente trabalha com linhas de alta performance, mas também a gente atua no mercado de não alimentos, a parte na linha de PET, né. Agora, recentemente, na Fispol, nós lançamos uma balizadora para sacos, né, linha de PET. Então, são equipamentos robustos, né, com uma alta confiabilidade e performance, né, e de baixa manutenção também. É que isso a gente tira um pouco do proveito, né, da expertise da robótica, né, que vem lá da indústria automobilística, né, que conhece bem a manutenção preventiva. Então, estão mantendo essas manutenções. Tu tem um equipamento confiável no tempo, assim, perfeito, né, para baixa manutenção, né, que também muitas vezes é uma das necessidades do cliente, né? Não é só comprar máquina, mas sim como vou manter ela depois que me entregarem, né? Como é que eu mantenho o meu ativo, né? Quando se fala de segmentos aí de atuação, no caso de bebidas, né, qual dentro desse portfólio, quais equipamentos são focados aí, em vase, e no caso de bebidas, que é o mercado, aí você fala assim, vocês atendem cerveja, vocês atendem carbonatados, refrigerantes, vocês atendem água mineral, tem mais alguma coisa? Assim? Sim, a parte da indústria de vinho também, a gente atende de vinho, também. Fortíssima. Água, cerveja, vinhos, destilados, né, sim, é o que já pegou quase todos, tudo, refrigerante, né? Uhum. Energéticos. Então a gente atende praticamente todos os tipos de bebidas, né? Uhum. Se não todos, né? E os equipamentos, nós temos
lavadores de garrafa, né? Nós temos o final de linha, né, que compreende encaixotadora, desencaixotadora, paletizadoras, despaletizadoras, envolvedoras de pallet, né? Transportadores, que é um produto que torna possível a integração de linha. Depois a gente pode falar. A integração de linha em si é um produto nosso. Pasteurizadores, lavadores de caixas. Então nós temos praticamente todos os equipamentos necessários para uma linha de packaging, com exceção da enchedoras, carbonatadores, né, e embaladoras, né. Muitas vezes a embaladora ela pode ser incomodada, né? O cara recebe a máquina do fornecedor e tem a obrigatoriedade ali de comprar a embalagem deles, né? Então aí ainda a gente não atua com equipamento próprio. A gente integra o que está faltando, né, no nosso portfólio para complementar uma linha de packaging. Uhum. Luciano, né, na área eu falo bem de embalagem, como todo, quando a gente fala de sustentabilidade, né, óbvio no mundo tudo, mas embalagem, não sei se é porque a gente está dentro do mercado, sente mais ainda, não é só uma questão de ser cobrada, né, de embalagem. Eu acho até injusto isso, porque para mim acho que tudo deveria ter muito mais um foco, né, mas consumidor, muita gente olha para esse aspecto, né, como se fosse a única só, né, que deveria ter sustentabilidade. Os outros não precisa, né, na verdade todos, né. Mas eu falo, é um tema cada vez mais presente, né, no mercado, e creio que na parte de máquinas, né, dessas linhas também. Então, quais são hoje os principais focos, né, da São Martin nesse aspecto, né, nessa área, né, especialmente em relação, que pega aí, creio eu, na parte de consumo de energia, de água, e a questão para ter um aumento de eficiência operacional? Eu acho que o exemplo, nós cuidamos muito da parte de consumo energético, né, dos nossos equipamentos, mas o equipamento que dá para evidenciar melhor, né, a atuação da São Martin e no cuidado da São Martin na questão energética é a lavadora de garrafas, né? É um equipamento grande, né? Precisa aquecer água, precisa de químicos, né? Então, a lavadora, no passado, ela foi crescendo, né, em termos de performance, né, à medida que as linhas foram aumentando o seu output, né, a máquina foi crescendo. E ela foi crescendo sem olhar o fenômeno envolvido na limpeza de garrafa, né, que é o círculo de Sinner, né. Tem 4 fenômenos, né, o tempo, temperatura, químico e ação mecânica. Esses são os elementos aí que promovem que garantem uma limpeza, né. Então, a nossa própria máquina lavadora, ela tinha tanques grandes, né, então, um tanque grande implica maior consumo de vapor para mantê-lo na temperatura, maior consumo de soda para ter a diluição, a concentração correta, né, da soda no tanque para limpeza. E em 2020, então, nós lançamos um modelo novo, nós reescrevemos a nossa lavadora, onde nós equilibramos esses fenômenos, né? Porque se vai muito para o lado do químico, né? Tu acaba perdendo em um outro desses 4 elementos, né? Então nós equilibramos isso, né, na máquina. Então a máquina, já partindo daí, ela já consumiu menos vapor, porque os tanques ficaram menor, sem comprometer o tempo, né, envolvido no processo de limpeza. O consumo de químico é proporcional diretamente proporcional ao volume, né, que eu tenho de água aí para ser tratada, né, e a ação mecânica também a gente melhorou nela, naquela versão. Agora, recentemente, né, uma nova patente da São Martin, nós estamos trabalhando com nanobolhas, né. Nanobolhas não é uma novidade,
né? Agora, aplicada à limpeza, a gente já percebeu que tem grandes vantagens com isso. Então, eu consigo limpar melhor a garrafa, né? Então, se eu consigo limpar melhor a garrafa aplicando nanobolhas, eu posso diminuir a temperatura. Eu diminuindo a temperatura, eu consumo menos vapor, né? Eu posso diminuir a concentração também de soda, com menos químico, né? E na embalagem, por exemplo, quando se fala de ref PET, eu acabo prolongando mais a vida útil da embalagem no mercado, né? Então ela volta mais vezes. Aí, então esse ano também a gente está lançando essa novidade na nossa lavadora, né? Aplicando nanobolhas para limpeza, né? Então esse é o equipamento que mais dá para evidenciar isso de forma direta, né? Na questão de eficiência, se a gente for olhar alguns eficiência operacional ou até na parte de investimento em uma linha de PET, de packaging, os nossos equipamentos com robô, se comparados aos equipamentos tradicionais ou convencionais, vamos dizer assim, para uma linha de lata, nós usamos 30% do espaço. Né? Então, ele ficou muito mais compacto, entregando a mesma performance. Isso tem um custo. Né? Então, se a gente for pegar pegada de carbono, alguma coisa, já tem uma diferença grande ali na eficiência energética, né, operacional, né, do equipamento. Então, isso aconteceu em 2019, então a gente vem criando os nossos equipamentos todos com robô, né, para o final de linha, principalmente, e o resultado é maior flexibilidade, né, então, vamos falar de eficiência operacional de novo, né, então, se eu tenho um equipamento mais flexível, ele perdura mais no tempo, então, ele absorve mais as variações de embalagens do mercado, ele consegue se adaptar muito mais rápido com um investimento muito mais baixo. Então, o pós-entrega do projeto, né, pode ser uma vantagem econômica para o cliente, né, ou dar uma sobrevida, né, naquele ativo, né, que o cara investiu aí no momento que tinha um cenário, e ele pode facilmente ser adaptado para outro, né. Então, na questão dos equipamentos, né. Em termos ainda seguindo na eficiência operacional, vou trazer de novo, resgatar a parte de integração de linhas. Uma das vantagens da integração de linha é que o poder de decisão do projeto final ou da construção do projeto fica com o cliente, né? Então, como comentei, né, alguns modelos o cliente tem que se adaptar à solução. Na integração de linha é o contrário, né? A solução se adapta ao cliente. Então, em alguns momentos, né, para o cliente, pode ser algumas necessidades que podem ser prazo, né? Ele precisa, né, de uma linha, de um projeto mais rápido para se manter no mercado, para se manter competitivo. A integração pode ser uma solução para essa necessidade. Em outro momento, a necessidade dele é ter um TCO mais ajustado. Então, alguns equipamentos podem ter um TCO mais barato, mas são de fornecedores diferentes, né? Então, acaba também gerando eficiência operacional para ele, né, ao longo do tempo. Enfim, em resumo, a integração como um produto nosso, né, que é engenharia, né? Muitas vezes o cara pensa a integração é só um serviço. Na realidade, não. Nós tratamos aqui como um produto e é a engenharia aplicada ao resultado operacional, seja capacidade, prazo, TCO, o que for que o cliente precise, pode ser uma solução viável aí na parte de eficiência, né? Inovadoras, eficiência energética, né, que está
em voga sempre, né? E eficiência operacional, que sem isso, muitas vezes a empresa não perdura no tempo. Esse é mais ou menos o nosso portfólio, né? Voltando ainda na questão da integração, né? A gente também tem a parte dos transportes, né? Que é o produto principal, né? Ou o tangível que torna possível uma integração de linha. E esse aí a gente trata com muito detalhe. Então, nós temos toda uma equipe de engenheiros de automação especializados aí no controle, né, de linhas, né, para que o conjunto, né, funcione como um sistema, né. Então, se nós formos falar muitas vezes das dores do cliente, né, o cliente fala, compra um equipamento, né, o equipamento é excelente, né, e nós temos players no mercado, cara, com produtos de altíssima qualidade, né, e muitas vezes aquele equipamento está performando 100% ali, ou muito próximo disso, mas a linha não entrega, né. Então, o segredo, né, o que acontece entre uma máquina e outra, né, e na parte dos transportadores, né, que faz parte do nosso portfólio, nesse aspecto que nós trabalhamos, né, trabalhamos para que o sistema opere, para que a linha opere como um sistema único, né. Esse é o outro pulo do gato, vamos dizer assim, na parte de integração, né. Enquanto você estava falando isso, Luciano, até praticamente até em cima do que eu ia até perguntar para você, que eu falo assim, antes no bastidor aqui a gente estava até falando, eu falei, minha visão é que sustentabilidade, enfim, outras questões, elas estão muito atreladas à tecnologia. Então, se a gente tiver tecnologia, que é uma maneira, né, de se implementar uma inovação, uma coisa, os ganhos em sustentabilidade, não tem nada, é uma ferramenta que funciona para qualquer coisa, né? Uhum. E o tempo inteiro isso está em transformação, né? Você vê a questão impulsionada aí por novas tecnologias, aí que eu digo de automação, de IA, de indústria 4.0, enfim. Como é que a San Martín está se preparando, né, para atender a demanda aí? Como é que vocês veem para os próximos anos aí esse avanço? Porque é uma coisa que mudou muito, né? E aí você tem que ter toda uma preparação no conjunto, né? Pessoas, os técnicos, todo mundo que está. Como é que você enxerga isso dentro aí de toda a sua bagagem para um futuro aí? Sim, então, dizer, cada vez vai ter mais isso. Isso é uma tendência mesmo. Isso é normal. Claro, é evolução isso é um avanço, natural, é evolução, né? Evolução natural aí do mercado. Bom, da indústria 4.0, a robótica é um dos pilares, né? Inclusive no stand da FISPAL lá, acho que todo mundo parava para filmar. Sim, a gente sempre bota os equipamentos em movimento mesmo para ficar mais dinâmico, né? Mas o robô já faz parte da indústria 4.0, né? Então, o trabalho que nós estamos fazendo desde 2019, né? Tendo uma versão robotizada do nosso portfólio, né, da aplicação, uma palletizadora. Nós temos palletizadora convencional. Muitos dos clientes preferem, por N razões, né? Mas a gente tem a versão robotizada. E assim a gente tem trabalhado, né? O robô, então, já faz parte da indústria 4.0. Na questão de IA, a gente usa muito a IA para nos acelerar, né, o nosso desenvolvimento, né? Mas especificamente a gente tem investido muito no nosso CDI na parte de visão computacional, certo? O que acontece com a tecnologia, né? Muitas vezes ela fica hypada, né? Então todo mundo quer usar, mas o que agrega de valor? Entendeu? Uma tecnologia tão nova, né?
Então, o nosso trabalho é encontrar esse valor, né? E esse valor nasce ouvindo o nosso cliente. É dali que a gente percebe, né? O nosso cliente ou o mercado, né? O mercado também nos direciona, né? Tirando a parte de inovação mesmo, que a gente não é o mercado, não é uma visão nossa de futuro, e aí a gente vai desenvolver equipamentos. Mas, pegando especificamente e sendo mais direcionado, né, à aplicação, se nós não temos um entendimento claro do valor agregado dessas tecnologias, né, valor agregado para o cliente, não faz sentido também, né? Eu vou citar um exemplo de um outro desenvolvimento que a gente está fazendo. Um dos problemas que o cliente sofre, né, é do insumo, né? Seja embalagem, né? Principalmente um insumo retornável, né? Esse aí acaba com o mercado, ele acaba degradando, né? E se tu entrar com um insumo ruim na linha, né, tu vai naturalmente baixar a performance dela, porque vai ter paradas inesperadas ou não previstas no equipamento. Quando você diz isso, por exemplo, é que nem, vamos supor, alguns frascos aí, garrafas PCR. Isso. Inspeção de garrafas, tem empresas que são especialistas nisso, né? Entendeu? E entregam uma performance muito boa, né? A gente está trabalhando com a parte de visão computacional, muito forte nisso, né? E a gente está desenvolvendo também inspetor de pallet, porque o pallet, que parece que não faz parte do produto que tu vai ver na gôndola, né? Mas ele faz parte de um insumo que afeta diretamente a performance da linha. Então, nós estamos desenvolvendo um inspetor de pallet baseado em visão computacional, né? Porque é uma necessidade do cliente. Então, não jogar um produto defeituoso na linha, né, é aumento de eficiência, entendeu? Esse é o cálculo, né? Então, respondendo então a tua pergunta, a nossa visão é aplicar essas novas tecnologias sempre quando agrega valor mesmo, dá resultado para o nosso cliente, né? Agora, como é que a gente faz para aplicar isso? Falaste em pessoas profissionais, né? Esse é outro pilar da São Martin, né? A gente tem uma equipe muito competente dentro da São Martin, né? Com muitas habilidades, né? E essa geração nova que está entrando vem com isso já, parece que vem no sangue, né? Então, é essa combinação, né? Esse conhecimento do mercado, a escuta ativa do cliente, né? O que machuca o cliente lá, né? O que precisa para ser mais competitivo, né? E pessoas, né? Trabalhando nessas soluções. Então, nós temos dentro da São Martin iniciativas também para formar pessoas, né? A gente tem um corpo técnico bastante competente, né? Um CDI, no meu time da engenharia. Depois eu vou falar um pouquinho do alcance da engenharia dentro da São Martin, né? Engenharia que hoje eu estou a cargo, né? E a gente tem iniciativas a gente chama de escola de programadores. Então, nós vivemos aqui dentro de Caxias. Caxias é um grande polo metal mecânico do Brasil, né? Se não é o segundo, estamos no terceiro polo metal mecânico do Brasil, segundo, né? Sim, E a gente tem um ecossistema aqui de faculdades, escolas técnicas, muito importante. Muito sólido. E nós temos tecnologias, a gente sempre trabalha com a tecnologia de ponta, né, aplicada aos nossos produtos, e profissionais do mercado que precisam dominar essa tecnologia, né, que muitas vezes a velocidade com que nós aplicamos é mais rápida do que um treinamento, né? O mercado exige isso, né? Do que um curso técnico na região. Então, a Escola de Programadores é uma iniciativa da São Martin, ela é recorrente, né? Bianual, né? Dependendo da nossa necessidade, né? Pode ser anual também, onde a gente traz profissionais
A gente abre as portas, a gente remunera esses profissionais, eles ficam treinando ali 6 meses, né, na aplicação de tecnologias aos nossos equipamentos. Então, isso é uma outra vantagem competitiva da São Martin, na parte de... Nessa formação aí. Isso, né, e que nos dá a base, né, para evoluir nos próximos 10 anos, 5 anos, porque a gente não sabe qual é a tecnologia que vai surgir ali na frente, mas a gente tem que ter essa capacidade de aprendizado, aquilo que eu comentei no começo. Ter a capacidade de ter um aprendizado individual, né? É muito importante, né? Porque as coisas se transformam muito rápido, no mercado. Então, até é bacana o Luciano está falando. Como é que você vê essa questão do, né, até geracional, né? Você tem essa formação, qual é a relação? Porque, pelo menos eu ouço muito aí, até de algumas instituições, como o próprio Senai, falando da dificuldade de mão de obra, né? Daquela coisa, principalmente no chão de fábrica. Como é que você vê a relação nesse aspecto de você pegar esse pessoal que tem todas essas informações novas, IA, todas essas tecnologias, automação, existe aí um gosto aí dessas pessoas, tem pessoas mais novas, geração, ela acaba ganhando um gosto também um pouco maior de ver que toda essa parte aí mesmo de tecnologia, de internet das coisas, tudo mais, a aplicação disso vai ser exatamente dentro né, do chão de fábrica e tudo mais, porque a gente vê que tem um distanciamento, né? Muitas vezes fala, vou pôr a mão lá, vamos dizer, vou pôr a mão na massa, vou direto lá mexer no equipamento, não quero ficar mexendo, eu quero essa parte, vamos dizer, computacional, essa parte mesmo de tecnologia. Eu falei, mas você tem, mas aí tem parece que existe uma não vontade. Como é que você vê a relação dessa parte com o chão de fábrica? Bom, da nova geração, né, realmente é Ou isso você vai mesmo. dizer assim, não, a faixa etária que está aqui, não, geralmente mas eu acho que a gente não tem que trabalhar com isso, não tem. Você que já deu aula, por isso que eu falo que é legal. Exato, mas eu acho que o grande fator, né, eu acho que precisa ser desenvolvido nessa geração, e eles não estão errados, hein? A geração que está vindo, elas têm muito mais capacidade, potencial, né, e tem muito mais facilidade do que tínhamos no passado, né, com a tecnologia. Hoje está muito mais acessível o aprendizado por si só. Entendeu? Isso eu notei na minha época na academia, né, que vinha o pessoal, eles já vinham com um conhecimento, com habilidade desenvolvida só na internet, no YouTube, ali, pesquisando. É claro que não dá para descartar a teoria, porque precisa ter a teoria por trás, porque problemas, isso eu falava lá para os meus alunos, que eu tinha algumas disciplinas teóricas, né, e é chato, né, para quem vai para a parte de exatas, muita teoria enche o saco, né, mas o problema se resolve com teoria, né? Se não for assim, é tentativa e erro. Então precisa ter a teoria, né? É a lógica, né? Exato. Eu falo, por isso que é exatas mesmo. Sem ter a teoria, tu não resolve o problema. Né? E o nosso mercado é isso, a gente é movido, né, a resolver problemas, vamos chamar de desafios, né? Mas essa geração que está entrando aí, e que tem habilidades incríveis aí, eu acho que a gente precisa fazer a ponte com a experiência. Então, como estimular isso? Né? Esse é o grande desafio, né? Se a gente soubesse a resposta, a gente fala muito seria muito fácil, né? Né? Mostrar o propósito para eles. Né? Eu, pelo menos, costumo sempre, assim, pegar, né? Lógico, não tenho contato como vocês têm diretamente, ainda mais a indústria, né? Mas quando eu vejo situações assim, eu falo assim, poxa, vocês gostam dessa parte, ou programação, ou não sei o que lá, ou
Fala, poxa, eu gosto. Eu falei assim, você sabia que tal coisa, só através disso, ou seja, mostrar. Você não tem aquela vontade de falar, puxa, que legal, ó, esse produto aqui, olha, chegou envasado, chegou desse jeito, ele está aqui, e eu faço parte dessa cadeia, faço parte disso. O contexto... É isso que eu tento tentar brilhar os olhos deles, falando assim, ó, tá vendo? Você não tem um orgulho? Aí se algum falar, eu falei assim, pô, você tem que ter, isso é legal. Até para você pegar muitas vezes, você mostra, sei lá, você mostra para seus pais, você mostra para alguém, para amigo, tudo, fala, ó, tá vendo? Esse produto tá aqui, eu fiz parte disso. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é perfeito. A tua colocação está perfeita e é mais ou menos o que eu penso. Eu falo contextualizar mais o porquê daquele trabalho, né? Não é o objetivo lá final. Mas uma coisa legal aqui na San Martín é que isso faz parte da cultura, sabe? Se a gente for tentar escrever o como chegamos ali, é um pouco difícil, porque cultura é algo que muitas vezes não é expresso, não é escrito, não é escrito, é muito dentro, mais né? Atitude, né? É muito mais uma linguagem não falada e não escrita do que qualquer outra coisa. Mas a gente percebe, eu percebo com o meu time, é que quando a gente tem algum desafio, aí tu vê essa sinergia, aí não interessa geração Z, X, aí não interessa. Olhos, isso, esse é um negócio que me motiva aqui dentro. E eu falo isso porque, falando um pouco da engenharia, né, onde eu estou atuando hoje, nós temos o projeto, dentro da engenharia da San Martín, nós temos uma área de gerenciamento de projetos, uma área de engenharia mecânica, uma área de engenharia elétrica, uma engenharia de automação e a parte de instalações, que é o que vai implantar o projeto. Então, nós pegamos o projeto depois da venda, a gente tem todo o ciclo de vida do projeto, até entrega técnica lá. Então, a visão é bem mais ampla, né? E a nossa atuação é mais ampla. Muitas vezes o desafio nosso é que todos tenham essa visão, porque muitas vezes o cara está concentrado, pô, eu tenho que resolver esse projeto aqui, eu tenho que entregar isso aqui, eu tenho que criar alguma coisa, então muitas vezes acaba perdendo essa conexão, o cara tem que dar um passinho para trás e olha, pô, esse aqui é o todo, né? E essa contextualização passa por isso, entendeu? E eu noto que quando a gente tem um desafio bem contextualizado, vê uma sinergia muito grande no time, né? Então, parece que as coisas vão ali. E isso é meio que natural da San Martín, e eu vou citar o exemplo da pandemia. Nós vendemos, vou voltar um pouquinho no tema, mas nós vendemos 4 linhas, né? A gente foi instalar no meio da pandemia. Além disso, nós vendemos um projeto gigante para os Estados Unidos. Esse já é um desafio, sim, né? Desafio único até, pessoal, né? Porque o cara está lidando com medo, com coisas que não é mais nem técnica, né? Mas nós vendemos também um projeto para os Estados Unidos, de Variedpack, né? Que faz a embalagem com vários sabores de cerveja, né? Em lata. É um projeto gigante. Nós tínhamos dificuldades logísticas, nós tínhamos que fazer uma quarentena de 15 dias no México para depois ir para os Estados Unidos e tu via no nosso pessoal, né, ante as incertezas da pandemia, né, que gerou incerteza para todo mundo, né, uma insegurança para todo mundo, a determinação do nosso time na execução. Então, isso juntou, não precisava explicar, não precisava contextualizar, não é que foi natural. Outro evento que demonstrou isso, essa força, essa coesão nossa como time, foi a enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Aquilo ali... que fizeram 2 anos, né? Em maio. 2 anos. Então, e sabe que gaúcho é muito bairrista, né? O gaúcho, ele é bairrista, né?
E então tinha algo a mais ali na coisa. E nós trabalhamos na recuperação da fábrica da, da Coca-Cola, né, aqui que ficou embaixo d'água, entendeu? E aí nós tínhamos restrições de tempo, precisava resolver rápido, né? Para recuperar uma fábrica depois de uma enchente, tem que colocar equipamentos que muitas vezes tu nunca trabalhou, né, falando sob o ponto de vista do cliente. Tem que integrar tudo isso. E aí também, de novo, né, a força da integração, né, para aquela necessidade, né? Então, esse também foi um projeto muito desafiador para nós, e a gente nos deu muito orgulho, né? Todo mundo que trabalhou, e aquilo que tu comentaste, Ricardo, eu faço parte disso aqui. O cara que desenhou, fez os primeiros desenhos do layout, né? Estudando junto com o cliente a solução, né? O cara que estava torneando uma peça aqui, todos eles sabiam onde estava indo aquela partezinha deles. E certamente todos eles tiveram orgulho do feito, né? E foi assim, foi um projeto que foi em maio, né? 1º de maio de 94, e nós estávamos startando linha ali em outubro, setembro. Teve atrasos, né? Porque aí tinha muita incerteza ali, que a recuperação de 2024, né? 2024, entendeu? Maio. Então isso a gente via no nosso pessoal o orgulho, né? Tem questões, mais uma vez, tem questões de ser regional. Tem, mas é aquela coisa, cara, eu até brinco agora, vou falar assim, o orgulho gaúcho. Mas Mas ao mesmo tempo foi muito bonito, porque sabe também a colaboração, né? Existiram outros, e tirando qualquer tipo de lado, mas a colaboração, né, que tiveram outros lugares para poder abraçar, porque gosta muito mesmo ou seja, aquela coisa do povo mesmo, né, da sociedade, poder ajudar a, né, colaborar e falar, vamos reerguer, porque eu, pelo menos, participei até de movimentos, até teve um que era junto com a própria Fiergs mesmo, que era para poder operar, tiveram doações, façam PIX, alguma coisa, que a gente sabe que era para ter uma atitude séria. Para que isso? Exatamente porque a gente tem mais orgulho ainda de poder colaborar, né, com um povo aqui, uma cultura que a gente sabe o quanto que batalhou para ser, e de repente vai ser, eu falei assim, é aquilo, parece que quando ergue, parece que volta com mais força ainda, né? Uhum. Pelo menos é o que eu enxergo. Então estou vendo mesmo. Muita coisa. Eu vim o ano passado também para Porto Alegre, né? Tinha passado já um ano quando aconteceu, e esse ano eu vejo quanta coisa tá já indo, e falo, agora eu vou dar uma de gaúcho, né? Mas outro fator interessante que nós tivemos fornecedores diversos, né? Inclusive competidores nossos. Uhum. E neste projeto em específico ali, em todos, né? Depois da venda, quando vamos trabalhar de maneira integrada, o objetivo acaba sendo comum, independente da parte comercial, né? Da disputa comercial. Mas aqui todos pegaram junto ali, se uniram. Então foi bem legal esse evento. É ruim, né? O evento, né? Mas eu acho que até mais desafiador aqui no caso para vocês do que talvez a própria pandemia. A pandemia é lógico, ela foi um desafio porque ela foi extra estado aqui, que foi uma questão local, lógico, mas que também atingiu, porque alguns que olham assim falam, mas isso aconteceu lá. Eu falei, meu amigo, você sabe quanta coisa sai do Rio Grande do Sul para o Brasil, para o mundo? Uhum. Né, quanto exporta, quanta coisa tem, inclusive a própria força do agro que existe aqui também. Então, é aquilo, acho que todo mundo falou assim, não só temos que colaborar, como a gente precisa até disso, né, como na própria sobrevivência, né, como um todo, né, desde alimentos, desde de bebidas mesmo que está ligado. Então, eu notei muito isso, e é bacana de ver
o quanto que correu para as coisas estarem aí, mas muito eu falo pela força de Pela vontade, garra, pela né? resiliência mesmo, né, que é a palavra que o pessoal usa mais hoje em dia para poder levantar. Isso O evento foi catastrófico, né? Mas foi. Eu acho até interessante você falar essa palavra, porque eu noto que muitas vezes parece que não foi passado a dimensão disso, é, da maneira. Eu falei assim, às vezes tentavam explorar um pouco para um lado meio sensacionalista, mas eu estou falando no lado da dimensão do estrago que isso fez, sim, e que é um estrago que não é só naquele momento, né? Ele pega num não curto perdura, prazo e longo prazo, perdura, né? porque a gente sabe o quanto que isso e tem algumas coisas que não recupera, né? Tem É. vidas, né? Teve regiões mais ou menos Uhum. afetadas, né, na época, mas não é fazer render mais do que deve, né, a catástrofe, Uhum. mas o exemplo de trabalho em equipe, né, eu quis trazer aqui porque dos desafios, né? Então, quando nós temos algum desafio, e esse desafio vem muitas vezes do nosso próprio cliente, né? Isso nos leva para frente, isso nos transforma, né, como empresa, né? Nos fortalece como empresa inovadora, né? Então, e a inovação ela não é só em equipamento, né? A inovação ela é no relacionamento com o cliente, no relacionamento com o mercado. Então, não é só a tecnologia aplicada na inovação, né? Então, a inovação ela passa por diferentes setores, vamos dizer assim, aqui Até, vamos dentro, dizer né? assim, né, eu digo na mente, ou como o pessoal diz, a inovação passa no mindset seu, né? É, Muda a maneira de pensar, veja por outros lados. Está muito acho que, atrelado com a questão também aí para as novas gerações, e, porque é um legado que tem que ser, logicamente, deixado, as coisas boas e as coisas ruins para não fazer. uhum. E eu falo assim, o Luciano, falando nisso, que aí é uma questão para você, o que você deixa aí de mensagem, né, de repente para as novas gerações, até você que trabalha muito nessa parte de engenharia, por que eu estou perguntando isso? Porque eu noto que parece que o pessoal não quer fazer cursos nisso, e isso não é, eu não sei como é aqui no Rio Grande do Sul, a É, gente nota, por exemplo, até, eu digo, nós somos aqui no Brasil, mas eu noto lá em São Paulo, a gente vê muito assim, puxa, não, caiu o número de pessoas que estão fazendo engenharia, caiu muito nisso, mas sei lá, quer dizer, como estimular, né? Tudo a gente até falou de estímulos agora há uhum. pouco, tudo mais, mostrando como é que qual mensagem que você deixa para a nova geração, de repente para você que é de engenharia, tipo mais ou menos assim, venha, faça, Não tem que fazer, mostre a diferença para o mundo. precisa fazer porque sabe que a necessidade vem junto com o valor, né, das coisas, né? Então, precisa porque deveria fazer para se manter no mercado, tendo uma visão mais de longo prazo, né? Porque muitas vezes não vai ter espaço para todo mundo em essas profissões, que podem ser voláteis, né? E não estou fazendo nenhum juízo de valor, né, de uma profissão ou outra, mas as profissões como a gente conhece, elas vão ser transformadas, né? Mas a gente vai precisar de engenheiro, a gente vai precisar do cara que vai ter software para auxiliar, vai ter inteligência artificial para acelerar o processo, mas eu preciso de alguém que analise. Eu preciso de um cara com expertise para dizer, pô, o que estão me entregando aqui realmente é o que eu preciso, ou faça as correções, né? Então, a mensagem é a gente precisa se desenvolver, né? Cada um na sua área, né? Precisa ter novos engenheiros, é um fato. Talvez engenheiro de dados, engenheiro de IA, mas vai precisar, né, na parte de exatas, né? Mas tirando isso, para o profissional que está entrando, a gente deveria escutar o cliente, né? É ali que falando
uma empresa sustentável e com um futuro pela frente, a gente precisa escutar o cliente, né? O cliente, o mercado em si, escutar, entender a real necessidade do cliente, e isso vai dar as bases, né, no tempo, né? Vai garantir a permanência da empresa no tempo. Então, não escuta o cliente, acaba... Até porque provavelmente o cliente vai trazer desafios. E aí vocês vão apresentar soluções. Né? Exato. No fundo é esse encaixe. E a Samartim, ela é uma empresa de engenharia em si, né? Nós adaptamos muito os nossos produtos às necessidades do cliente, né? Então, esse é um diferencial nosso, né? A gente tem uma flexibilidade muito grande em ajustar o projeto, né? Em entender a necessidade. A gente pensou alguma coisa aqui no início, mas agora que o projeto está rodando, tem alguma necessidade. Claro que, dependendo da mudança, vai gerar alguma discussão comercial, né? Mas a gente tem muito bem separado isso. A gente tem muito bem separado a parte da nossa engenharia, e a gente tem uma sinergia muito grande com o comercial, né? Então, essas coisas que podem mudar o escopo do projeto, ou o custo do projeto, a gente separa muito bem. Então, vamos pensar na solução da necessidade do cliente, certo? E antes de executar, vamos chamar quem mais precisa participar dessa decisão, entendeu? Então, isso é o nosso dia a dia aqui na Samartim, né? Tem o ônus e o bônus, né? Que muitas vezes pode gerar algum retrabalho, mas é muito controlado isso, né? Está muito controlado dentro dos nossos processos. Então, a forma como a gente entrega o projeto para a fábrica nos permite uma flexibilidade nessas discussões aí, nessas ajustes de necessidades, né? Então, isso também está dentro do nosso DNA aí de atuação, né, com o cliente, né? Mais ou menos assim, né, que nós somos. Muito bom, Luciano. Luciano, eu sempre faço o desfecho, né, perguntando assim, uma coisa muito pessoal, lógico, para cada um, perguntando para o nosso DNA de embalagem, né? Eu falo embalagem é um universo gigante, né? Então eu sempre pergunto porque é uma visão assim pessoal, né? Quando eu falar a palavra embalagem para você, o que vem na tua cabeça? Então eu pergunto o que é embalagem para você? Bom, se a gente for resumir, né, rapidamente, né? Por isso que eu falo, uma coisa muito, né? Resumir rapidamente e tentar englobar o que ela implica para nós, né? Eu diria que a embalagem é um dos combustíveis que nos leva à inovação, né? Esse é porque o nosso equipamento, né, manipula a embalagem, né? Pode ser a primária, a secundária, não importa, né? A gente acaba manipulando. Então, qualquer nova embalagem que surja no mercado é um desafio para nós, é o que nos impulsiona no desenvolvimento. Então, em resumo, é isso. A embalagem pode ser tratada, pode ser vista aqui por nós como um combustível, né, que nos move estimula a inovação, entendeu? Então, acho que é por aí, né? Nós temos hoje, se a gente for falar nós trabalhamos com lata, com PET, com caixa cartão, né, com vidro a granel, né, com retornável, com RefPET, e aí a sorte de combinação de pacotes, né, 2x3, 3x4 e assim vai, né, conforme a necessidade do mercado, né, com caixas de cartão, seja para bebida,
para a indústria de não alimentos, alimentos, né? Químicos, bombonas, uma infinidade de SKUs aí que a gente trabalha e manipula, né? Então, faz parte das nossas máquinas, né, a embalagem. A gente consegue trabalhar, né, entregar produtos aí para o mercado para praticamente todas as embalagens aí dentro do segmento que nós atuamos, né? É isso aí. Bom, Luciano, primeiramente aí, muito obrigado aí por me receber aqui na São Martin, contar toda essa trajetória, né? E eu falo que isso acaba sendo aí pegando um combustível mesmo, você tendo informação, você ter conhecimento, e realmente aí muito obrigado por passar tudo isso, né, para nós e para quem Vai nos ouvir, né? ouvir e assistir, né? Tá bom? E é isso aí. Então, essa é a minha gratidão aí. Eu, em nome da São Martin, também agradecemos a oportunidade, né, de a gente poder divulgar um pouquinho, né? Talvez a conversa tenha sido... Tem tanta coisa para falar que talvez em 1 hora não seja suficiente, a gente pode entrar... Mas é que eu falei, isso daí acaba você fala, puxa, 1 hora e pouco é aperitivo? Sim, é aperitivo, porque você tem que, né, resumir todo esse contexto. Uhum. Mas o importante é que fica mesmo, principalmente aí que eu falo no final, para as novas gerações, para quem dá continuidade, porque eu falo novas gerações, nós fomos de novas gerações um dia, né? Todos nós fomos, então uma continuidade, mas que não pare isso, a gente entende as mudanças, elas são totalmente necessárias, porque a qualquer momento, na verdade, um novo dia, qualquer coisa, é uma nova mudança, né? Sempre está mudando, mas que fique para que realmente tenha um caminho, e isso que eu acho que é importante, né? Principalmente, é que a gente falou aqui na questão da São Martin, nessa parte de engenharia, por isso que eu quis cutucar, provocar essa questão, porque eu noto que realmente não é questão de estimular isso, né? Venha mesmo, faz parte, e o mundo precisa muito, vamos dizer, de novos engenheiros e engenheiras, né, dentro do mercado. Sim. Isso é muito importante. Exato, né? E a gente tem uma preocupação muito grande nessa formação, como eu comentei, a própria escola de projetistas, ela já é para trazer o pessoal e, naturalmente, tu contextualiza, né? Olha, talvez uma pequena rotina lá num PLC, num pequeno dispositivo do equipamento, o efeito lá na frente, lá no cliente, é muito grande. E compensador, né? Muitas vezes tu vê funcionando, né? Coisa. Isso aí eu fiz funcionar. Eu sempre que eu vim da programação, da automação, né? Então, quando funcionava, eles, que legal, né? Ninguém, o cara comemora. O famoso Eureka, né? Aquela coisa. É bem legal isso. Eu falo, não só, obviamente, essa parte de engenharia, a parte dos técnicos também, todo mundo que tiver, isso é muito importante, né? Tá? E fazer toda essa cadeia andar, né? Nós temos assim, a gente pode, os nossos contatos vão ficar sim, a gente vai colocar vídeo, depois, né? na descrição. A gente né, a gente está disponível aí a aprofundar um pouco mais cada equipamento, cada serviço que a gente fornece, né? A gente está disponível aí para quem interessar, né? Esse ano, de novo, os 50 anos de São Martin, nós vamos ter algumas novidades aí, está comemorando aí, todo mês é uma comemoração para nós, né? Com certeza. Até o final do ano aí é algo que nos dá muito prazer, né? Muito orgulho. Certíssimo. Mais uma vez, obrigado, Ricardo, pela oportunidade, meu nome, em nome da São Martin. Vamos ver se tá certo. Ter mais oportunidades de nos falarmos. Vamos, com certeza. Vamos sim. Então, é isso daí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais aí. Curtam aí esse bate-papo, que foi muito bom. E até mais. Até mais. A gente se vê por aí. Tchau, pessoal.